Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Silvares e eu vou tratar com vocês sobre Ministério Público. Vamos falar sobre a Constituição Federal, vamos falar sobre a legislação do Ministério Público, a Lei 8.625, sobretudo, porque essa é uma matéria que aparece nos concursos para o MP. A gente tem que estar atento a ela. Muitas vezes ela aparece no bojo de outras matérias, como, por exemplo, o direito constitucional. No entanto, é sempre importante saber responder as perguntas que normalmente caem. E isso, pessoal, porque vale alguns pontinhos preciosos para vocês. Então, o objetivo aqui é dar nesses blocos todos que nós temos, uma ampla visão do que pode aparecer em provas. Nós vamos começar no primeiro bloco falando sobre uma origem ali do Ministério Público, um pouco do seu desenvolvimento histórico. Depois nós vamos falar um pouco sobre a própria definição de Ministério Público, não é? E depois vamos expandindo. Vamos tratar principalmente da organização do Ministério Público, que é uma parte que exige muito daquele que está estudando, mas que costuma cair bastante. Então, é isso que eu quero também chamar a atenção. O que nós vamos começar hoje, agora, é pela questão realmente das origens do Ministério Público. Vamos começar por aqui. Veja, a origem do Ministério Público é um tema muito controverso. Eu já vi de tudo na doutrina, né? Hoje são poucos os que realmente se dedicam a uma pesquisa mais profunda sobre isso. Geralmente um fala uma coisa, repete outra. Eu mesmo tenho um livro sobre Ministério Público pela editora Juspodium, em que eu sempre pesquisava, né? Tentava aprofundar sobre isso, mas não encontrava muita coisa. Algumas pessoas, alguns autores acabam especulando sobre isso. E alguns apontam como uma possível origem uma classe de funcionários que havia no Antigo Egito, que eram chamados de magiai, que possuíam algumas funções que seriam o embrião do que hoje exercem os membros do Ministério Público. Eu acho um pouco exagerada essa comparação. Me parece, inclusive, uma comparação um tanto quanto perigosa, porque é querer dizer que qualquer um que tinha uma função, por exemplo, de acusar alguém, seria ali a origem do que seria o Ministério Público. Eu acho um pouco temerário essa comparação. Alguns, inclusive, chegam a apontar algumas figuras da Grécia Antiga, outros apontam algumas figuras de Roma como responsáveis pela origem do Ministério Público. Vamos tomar isso tudo com muita cautela. O que me parece mais seguro dizer é que a origem do Ministério Público ela é francesa. Ela é francesa porque aparece ali pela primeira vez um tipo de funcionário que servia de forma clara ao Estado, naquele caso, ao próprio rei. Isso ocorreu ali no século XIV, no comecinho ali do século XIV, em 1302, por uma ordenança do rei Filipe da França, Filipe IV, também conhecido como Filipe o Belo. E ele trouxe o quê? Os tais dos procuradores do rei. Então, ali, talvez tenhamos, de fato, uma origem do que hoje são os procuradores da República, os promotores de justiça. Nós vamos ver que esse ponto de confusão, muitas vezes, entre o papel de acusador, etc., e tal, e os interesses da coroa, do Estado, muitas vezes se confundiram. E não vamos esquecer uma coisa, isso até pouco tempo no Brasil também existia, somente no Ministério Público Federal, aqui não vai nenhuma crítica, não. Eu vou explicar isso daqui a pouco, por que eu faço essa colocação. E vocês vão entender melhor.
A influência francesa no Brasil, ela é muito evidente, por quê? Até na linguagem, não é? Até na linguagem. Nós usamos hoje essa expressão que vocês estão vendo aí na tela, parquet. Eu estou falando assim, não vou me preocupar com a pronúncia correta, mas vou usar a pronúncia que nós normalmente usamos aqui no Brasil. Nós usamos a expressão parquet como sinônima de Ministério Público. E isso é muito interessante. Da onde vem essa expressão? Só não vale falar parquet, como eu já ouvi algumas vezes no Tribunal do Júri, quando atuo lá no júri. Às vezes eu ouço esse tipo de expressão. Parquet vem de uma tradição francesa. E qual que seria essa? Parquet significa piso, parquet significa assoalho, né? E isso vem de uma tradição francesa. Os procuradores do rei, né, lembra que foram criados lá atrás pelo Filipe o Belo, em 1302, os procuradores do rei, eles não se tornaram, num primeiro momento, logo de cara, magistrados. Aliás, é um ponto que eu vou falar depois. Eles não se tornaram, logo de cara, magistrados. E eles não tiveram assento ao lado dos juízes, logo de cara. Não. Eles normalmente tinham assento sob o assoalho, ou seja, sob o parquet. Daí, na sala de audiência, né? Daí eles serem chamados da magistratura do parquet, né? Ou dos procuradores do parquet, enfim. De qualquer maneira, vem daí essa expressão. Né? Se você imaginar hoje, imagine lá uma sala do Tribunal do Júri. Hoje você chega no Tribunal do Júri e você vê o quê? O juiz, o promotor ao lado do juiz, sentado sob geralmente um assoalho. Os advogados muitas vezes não sentam ao lado do juiz, poderiam, é uma prerrogativa, inclusive. Mas eles também ganham um destaque. Agora, imaginem, por exemplo, como um júri americano. Você tem um juiz e você tem lá na frente, no chão, né, o advogado e o promotor. Era assim lá na França, na origem do que seria o que nós chamamos de Ministério Público. Então, eles estariam sob o parquet. Daí vem essa expressão. Então, hoje você pode, sim, escrever como sinônimo de Ministério Público, aqui no Brasil, parquet, que todo mundo vai entender precisamente do que você está falando. Agora, o Ministério Público brasileiro, especificamente, ele tem sua origem no direito português. Sem dúvida nenhuma, nós somos a nossa origem ali, toda a parte jurídica nossa, não é? Como vocês sabem, está no direito português. Por uma razão muito simples, né, pessoal? O Brasil foi colônia de Portugal e, consequentemente, o ordenamento jurídico português acabava sendo aplicado aqui, não é? A origem histórica do Ministério Público, portanto, para muitos, está na figura do Procurador-Geral da Coroa e da Fazenda. E aqui é um ponto também interessante. Vejam, Procurador-Geral da Coroa e da Fazenda, isso faz com que o Procurador-Geral da República, na época, estivesse ligado à função de fisco. Fisco, ou seja, ligado também à questão dos impostos. E essa origem de Ministério Público, aqui na América Latina, principalmente, é muito marcante. E por quê? Se vocês forem reparar em países como, por exemplo, a Argentina, vocês vão ver que uma designação, uma forma de chamar os membros do Ministério Público é fiscal. Fiscal, eles falam naquela pronúncia deles. Isso indica essa origem. Essa origem que vem lá da questão do fisco. Você pode dizer, não, mas estão dizendo isso que é o fiscal da lei. Não, a origem é essa, a origem remota é essa.
E não vamos esquecer uma coisa, até a Constituição de 88, até a criação da Advocacia Geral da União, diga-se de passagem, Procuradoria da Fazenda Nacional e uma série de coisas, o Ministério Público Federal muitas vezes atuava nessa defesa do fisco, em alguns casos. É da própria, não mais coroa, mas do próprio Estado. Essas funções depois foram passadas para outros órgãos. Então, era muito comum essa confusão. E a origem disso está lá ainda no período português e depois no período monárquico. Por exemplo, em 1609, portanto, no período monárquico, no período colonial, chegou-se a criar na Bahia o chamado Tribunal da Relação da Bahia. Nesse tribunal atuava o procurador dos feitos da coroa e fazenda, que deveria servir de procurador do fisco e de promotor de justiça. Então vejam a confusão de funções. Procurador do fisco e promotor de justiça. Essa expressão promotor de justiça vem daí. Vem daí. Aquele indivíduo que ele deveria representar procurador do fisco e, ao mesmo tempo, procurar promover a justiça. Durante o Império, aqui para a gente já caminhar para o encerramento dessa parte introdutória, durante o Império, e principalmente a partir do Código Criminal de 1832, processual criminal de 1832, o Ministério Público ele recebeu um tratamento, como vocês estão vendo, mais sistemático, inclusive com deveres e atribuições, e também aquela tradicional atribuição criminal que perdura até hoje. Um dos exemplos que nós podemos citar, né, sobre atribuições diversas, não necessariamente atribuições criminais, foi dada pela Lei do Ventre Livre, a Lei 2040 de 1871, que fez o quê? Atribuiu ao promotor uma função praticamente ali de curador. Né? O promotor tinha a função de protetor dos filhos libertos dos escravos. Não é? Isso ecoa até hoje. Nós temos aí o Ministério Público, até hoje ele atua na tutela de interesses, por exemplo, de menores, de crianças e adolescentes. Então, isso foge daquela tradicional função criminal. Na República, logo de início, houve a criação da Justiça Federal, né, pelo Decreto 848 de 1890, que também estruturou a instituição, a que chamou de Ministério Público Federal. Enfim, pessoal, foi uma longa evolução. Nós entramos depois no século XX, não havia, por exemplo, nos ministérios públicos em geral, não havia necessidade de concurso público, tal como vocês enfrentam hoje. Na verdade, havia possibilidade simplesmente do governador nomear alguém como promotor de justiça, e nós tivemos figuras históricas importantes conhecidas, que foram promotores nomeados anteriormente. Eu cito apenas dois: o escritor Monteiro Lobato, aqui em São Paulo, o ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República, ainda que não tenha conseguido tomar posse adequadamente, o presidente Tancredo Neves, foram promotores de justiça. Então, nomeados pelo governador dos seus respectivos estados, Tancredo em Minas Gerais. Então, aos poucos foi ganhando musculatura o Ministério Público, foi ganhando uma legislação mais decente, que garantisse um pouco mais de independência para os seus membros e que foram garantindo um desenho, foi ganhando um desenho mais parecido com o que nós temos hoje. Até que, finalmente, veio a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, ela deu um desenho para o Ministério Público muito diferente. Ela tratou especificamente do Ministério Público nos artigos 127 a 130A.
Além disso, nós tivemos também a edição de leis orgânicas. Nós tivemos a edição da Lei Orgânica Nacional, a Lei 8.625, de 1993, e também nós tivemos a Lei Orgânica do Ministério Público da União, que é a Lei Complementar 75, de 1993. Então, nós tivemos essas legislações todas a partir da Constituição de 1988. Diga-se de passagem, a Constituição, ela deu um desenho inédito para o Ministério Público brasileiro. Ela não vinculou, reparem, ela não vinculou diretamente, de forma explícita, o Ministério Público a nenhum dos três poderes, daqueles três tradicionais poderes: poder legislativo, judiciário e o executivo. Notem que o Ministério Público vai ser tratado numa seção à parte, ali, como um capítulo à parte, dentro de uma seção que trata das funções das instituições que são essenciais à função jurisdicional do Estado. E o Ministério Público é elencado aí, o que é uma característica nossa. O desenho constitucional trazido foi algo também diferente. E chama a atenção, mesmo no mundo, não é? A comparação que se faz, quando se tenta fazer uma comparação do Ministério Público brasileiro com o Ministério Público de outros países, geralmente essa comparação acaba redundando em estranhamento. Por quê? Primeiro, alguns lugares sequer têm o que nós podemos chamar de Ministério Público propriamente dito. Nós dizemos Ministério Público americano, por exemplo, quando, na verdade, o que nós temos são escritórios formados por um promotor e seus assistentes, isso em nível municipal. Nós temos os procuradores federais, que são nomeados ali geralmente, por uma espécie de um ministro do presidente da República, e que todos respondem para esse departamento. Né? Nós não temos propriamente uma instituição, um caráter institucional, não é? Como temos aqui. Na Inglaterra e Gales, por exemplo, existe, no Reino Unido em geral, foi criado o chamado Crown Prosecution Service, o CPS, em 1986, salvo engano, e que aí sim ganhou um caráter mais institucional. Aí passou a haver uma instituição semelhante ao que nós chamamos de Ministério Público, mas com funções ligadas à área criminal. Outros países têm, sim, funções, ministérios públicos mais parecidos com o nosso. Mas o curioso é que alguns desses países, o Ministério Público está ligado à magistratura. O Ministério Público, inclusive, é considerado, em alguns lugares, uma forma de magistratura. A magistratura do Ministério Público, lado a lado com a magistratura do Judiciário, mas ambos pertencendo a uma mesma, como se fosse uma mesma instituição. Aliás, podendo uma pessoa ser membro do Ministério Público, em seguida pular para a magistratura e assim por diante. Temos algo parecido com isso na Itália, algo parecido com isso em Portugal. E uma característica que não há nesses países, em geral, é essa independência que possuem, funcional, que possuem os membros do Ministério Público brasileiro, que eu chamo a atenção para esse ponto. Mas prosseguindo aqui, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público é aquela que nós vamos nos dedicar a examinar nesses blocos que nós teremos adiante. E ela tem como fundamento o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D da Constituição Federal. Vejam o que diz esse artigo. São de iniciativa do Presidente da República as leis que, eu estou pulando aqui a parte que não interessa para nós, disponham sobre a organização do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e territórios. Então, o fundamento constitucional da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público está neste dispositivo da Constituição Federal. Então, quando foi editada a Constituição Federal, havia ali um comando constitucional para a criação das leis orgânicas. E a iniciativa da propositura desta lei orgânica, do projeto de lei orgânica, era
do presidente da República. Agora, qualquer modificação que haja, a origem da propositura tem que partir do próprio Ministério Público. Mas lá, no ponto originário da lei orgânica, era do presidente da República. Uma pergunta que às vezes fazem é se a Lei 8.625 de 93 tem status de lei complementar. E por que essa pergunta, pessoal? Porque, em primeiro lugar, se nós olharmos para o Ministério Público da União, nós temos uma lei complementar, a Lei Complementar 75 de 1993. Quando a gente vai para os estados, há uma ordem expressa da Constituição para que os estados façam, cada Ministério Público estadual tenha a sua lei orgânica própria, né? E ela tem que vir por meio de uma lei complementar estadual. Então, o que acontece? Nós temos a lei complementar da União, nós temos as leis complementares de cada estado, e quando nós olhamos a lei orgânica nacional, ela aparece como uma lei ordinária. Daí alguns disseram, bom, apesar disso, ela tem um status de lei complementar. Veja, pessoal, me parece que não. Não me parece que ela tenha status de lei complementar. Ela é uma lei ordinária mesmo. Na verdade, o que nós temos aí é que não havia clareza no texto constitucional de exigir uma lei complementar também para a lei orgânica nacional. Daí porque foi feita uma lei ordinária, onde a Constituição Federal não pedia explicitamente uma lei complementar, ela não foi feita. Não é? Alguns acham que isso foi um erro, porque uma lei ordinária estaria aí ditando regras para que os estados, mediante leis complementares, criassem as suas próprias leis orgânicas. Mas eu acho que é uma preocupação infundada e desnecessária. Me parece que não há muito mérito nessa discussão. O que há entre a diferença entre leis complementares e leis ordinárias está, como todos sabemos, embora haja uma discussão interminável sobre isso, eu sei, no campo constitucional, mas a diferença entre elas, é bom a gente frisar aqui, me parece de competência legislativa. É isso. Essa é a diferença. Então, a Lei 8.625 de 93 é uma lei ordinária e, tantos anos depois da sua edição, não há mais qualquer questionamento sobre a sua plena validade e aplicabilidade. Vamos lembrar uma coisa. A Constituição de 1988, ela fez um desenho de Ministério Público, dizendo que o Ministério Público abrange dois grandes troncos, dois grandes braços. O Ministério Público da União, de um lado, e o Ministério Público dos Estados, de outro. Então, nós temos aqui dois ramos grandes do Ministério Público. De um lado, o MP da União, do outro, o MP dos Estados. E eles são regidos por leis diferentes. Vejam aqui nessa tela. O Ministério Público dos Estados é regido pela Lei 8.625 de 93, ao passo que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é regido pelo Ministério Público da União é regido pela Lei Complementar 75 de 93. E quais são os ministérios públicos que compõem esse MP da União? Como podem ver aí, são 4. MP do Distrito Federal e Territórios, MP Militar, MP do Trabalho e MP Federal. Então, é importante observarmos isso. São dois ramos, duas leis distintas. É verdade que essas leis, elas possuem ali, a Lei 8.625, por exemplo, ela diz que naquilo que não estiver regulado ali, em caso de omissão, enfim, pode ser usado como complementação, subsidiariamente, a Lei Complementar 75 de 93. Mas, geralmente, o que acontece? As omissões, geralmente, são supridas por quê? Por quem? Por quais leis? Pelas leis complementares estaduais. E eu chamo a atenção aqui também para um outro ponto. Lembra que eu disse a vocês, ali atrás, um pouco antes,
que a Constituição dizia que cabia ao presidente da República, então, a iniciativa da criação da Lei Orgânica Nacional que regularia os MPs dos estados e do Distrito Federal e Territórios. E isso dava a entender o quê? Que a Lei 8.625 de 93, ela seria aplicável aos MPs dos estados e ao MP do Distrito Federal e Territórios. Tinha alguma lógica nisso? Até tinha, porque o Distrito Federal e Territórios é uma espécie, vamos dizer assim, de Estado. No entanto, houve um problema prático quando foram fazer a lei. O MP do Distrito Federal e Territórios faz parte do Ministério Público da União. Então, como nós vamos fazer uma lei orgânica, uma lei complementar para cuidar do Ministério Público da União e deixar de fora um dos seus braços, que é o MP do Distrito Federal e Territórios? Então, sabiamente, ao meu ver, o Congresso tratou do MP do Distrito Federal na Lei Orgânica na Lei Orgânica da União, na Lei Complementar 75, e deixando a Lei 8.625 exclusivamente para tratar da MP dos estados. Me parece mais adequada essa solução. Isso é importante. Há alguma hierarquia entre esses ministérios públicos? Não, não há hierarquia entre esses ministérios públicos. Não há hierarquia, por exemplo, não vamos dizer no campo criminal, entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. É uma questão de atribuições e competências, só isso. Essa é a diferença. Né? É essa a diferença. Outra pergunta que pode surgir é: o Procurador-Geral da República é chefe de todo o Ministério Público? Essa é uma questão que vem sendo discutida. Geralmente, quando você pega autores que têm origem no Ministério Público Federal, você vai ouvir algumas coisas do tipo: Ministério Público é uma instituição nacional. Quando se fala em Ministério Público, é um só Ministério Público, como uma grande instituição nacional, chefiada pelo Procurador-Geral da República. Se você escrever isso numa prova de Ministério Público Estadual, você não vai ser muito bem visto pelo examinador. Por quê? Porque isso não está correto. Né? A nosso ver, nós temos aqui ministérios públicos. Quando se fala em Ministério Público, nós temos alguns ministérios públicos e cada qual vai atuar dentro das suas atribuições. Não existe um Ministério Público nacional. É sedutora essa ideia de Ministério Público Nacional e andou seduzindo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Vale dizer que o Supremo Tribunal Federal, em caso de conflito de atribuição entre membros de ministérios públicos diferentes, mudou o seu posicionamento anterior. Qual que era o posicionamento anterior? Era o de que havia aí um verdadeiro conflito federativo. E o Supremo alterou esse entendimento e passou a dizer: olha, quem resolve esse conflito a partir de agora é o Procurador-Geral da República, como se ele fosse o chefe de todo o Ministério Público. Sim, porque, veja, quem define conflito de atribuições do Ministério Público da União é ele. Quem define dentro dos Ministérios Públicos dos Estados é cada respectivo Procurador-Geral. Então, dar essa atribuição ao Procurador-Geral da República seria implicitamente dizer que ele é o chefe de todo o Ministério Público. Isso foi um erro. E o Supremo, recentemente, numa decisão, reviu isso. E disse: não, quem vai fazer essa solução do conflito será o Conselho Nacional do Ministério Público. O Procurador-Geral da República não gostou, certamente haverá um recurso contra essa decisão do Supremo, mas essa mudança de orientação me parece que recoloca as coisas no seu devido lugar. Bem, eu vou tratar um ponto específico sobre isso mais adiante, quando tratarmos dos princípios relacionados ao Ministério Público. Mas, por hora, eu paro por aqui e depois a gente pode voltar a esse ponto. E, inclusive, quando tratarmos do Conselho Nacional do Ministério Público. Esta, sim, uma instituição de natureza claramente nacional, não é? Mas é de controle de todos os ramos do Ministério Público brasileiro. Bom,
Encerro por aqui. Próximo bloco, nós vamos ver a definição de Ministério Público na Constituição Federal.